Livro de São Mateus, capítulo de número 6. Hoje eu quero compartilhar o meu primeiro amor. Qual é o seu primeiro amor? Mateus, capítulo de número 6, verso 25. Versículo 25 diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Vocês não são mais importantes do que as aves? É o que o texto está dizendo. Eu não sou mais importante que as aves. Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Aqui, irmãos, olha esse versículo 32. Deus está dizendo: Deus conhece a tua necessidade e a minha. Ele conhece, Ele sabe a sua necessidade. Aí vem um conselho do versículo 33. Buscai, pois, em primeiro. Você pode repetir essa palavra, 1, 2, 3 e primeiro. Fala a pessoa que está do seu lado, primeiro. Versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino, o seu reino e a sua justiça, e todas, fala a pessoa que está do seu lado aí, cutuca o seu vizinho, é tudo. O que é tudo, meu irmão? Responde aí para ele, tudo é tudo. O que você está imaginando? É isso aí que Deus está falando. Acho que ninguém pegou essa chave aí de bênção. O que você está imaginando? É isso aí que Deus vai nos abençoar. Tudo e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Basta o dia o seu próprio mal. Sabe, queridos, dentro desse universo de muitas situações, qual seria a sensação de saber que você é tratado como prioridade? Você gosta de ser tratado como prioridade? Por exemplo, no seu relacionamento com o seu cônjuge, no seu casamento, o seu marido, a sua esposa é prioridade para você? Imaginemos que está lá, vou pegar a Adriane aqui, minha esposa, supondo que chegasse uma outra pessoa, e ela viesse falar comigo, e eu falasse: amor, peraí, depois eu resolvo com você a situação, deixa eu resolver esse caso aqui. Aí eu trato, sim, meu bem, o que você queria mesmo? Uma outra situação, de novo, e de novo. Como ela se sentiria sabendo que ela não é a pessoa de prioridade da minha vida? Você está entendendo? Imaginemos os seus filhos chegando com você e não tendo acesso, mas você tem acesso a qualquer outra circunstância, mas os seus filhos não, como eles se sentiriam se você não tratasse ele como prioridade? Isso, irmãos, é o mesmo que acontece com Deus quando ele não é tratado com
prioridade. A Bíblia vai dizer em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar. Primeiro significa algo que é prioritário, é prioridade da minha vida. A palavra prioridade já diz, vem da palavra primeiro. Prioridade é a condição do que é primeiro em tempo, ordem, dignidade, possibilidade legal de passar à frente dos outros, preferência. E também tem um outro significado que eu gosto muito: primazia. Primazia é o contexto de tudo, da sua prioridade, o primeiro, a primeira coisa. A primeira coisa. Isso é primazia. Irmãos, a primazia demonstra o quanto algo ou alguém é muito importante para você. A primazia significa que há algo, irmãos, que você vai tratar com muita reverência, com muita honra. Olha a pessoa que está do seu lado aí. Prioridade gera primazia. E primazia é a honra. Quando a sua esposa, pegar o mesmo exemplo, a Adriane, chegar comigo, e eu falo, e eu dou atenção, eu coloco ela em prioridade da minha vida, ela vai se sentir o quê, irmãos? Honrada. Honrada. Porque ela é a primazia. Ela é a primazia. É uma atitude. Quando seus filhos chegam com você, e realmente você trata eles com prioridade. Isso é o quê? Primazia. Primazia. Primeiro, eu já falei, irmãos, sobre a história do bolo de chocolate. Eu falei da minha história do meu aniversário, que eu fiquei numa cilada, quando eu era adolescente. E aí está o bolo de chocolate. Se você quer me agradar, pode fazer um bolo de chocolate, irmãos, que você vai ver que eu vou me acabar nesse bolo. E aí, corta-se o primeiro pedaço de bolo. E vem a primeira pergunta: para quem vai a primeira fatia de bolo? E aí você dá a primeira fatia de bolo para uma pessoa importante. E a última fatia de bolo? Qual é a diferença da última fatia de bolo para a primeira? Somente a honra, porque o sabor é o mesmo. O chocolate é o mesmo, a forma que fez aquele bolo é o mesmo, o gosto é o mesmo, mas a diferença do primeiro pedaço para o último é a honra. Eu falei semana passada sobre isso. Sabe, irmãos, honra é um verbo transitivo direto para quem gosta de português, porque eu não gosto. Meu Deus, passava raspando no colégio de português, eu não gostava dessa matéria. Por causa desses negócios de adjunto, adverbial, nominal, para que isso vai me servir na minha vida? Vai ter que estudar, né, Letícia? Tem que estudar, agora é a vez dela. Mas é um verbo transitivo direto, que fala, honra significa conferir honras, dar crédito, merecimento, exaltar, elevar a altura, glorificar. Glorificar. Irmãos, quando você percebe que honrar significa você conferir honras, conferir, irmãos, é você realmente dar algo para aquela situação que você está honrando. E eu não estou falando só finanças. Talvez você pense assim, meu Deus, o pastor já vai falar de finanças. Eu vou falar de finanças. Mas honrar não significa somente finança. É um gesto, é uma atitude, é um ato. E sabe, queridos, eu até semana passada eu falei sobre isso. Imaginemos todos nós, se você fizer uma festa de aniversário e convidasse todo mundo aqui, todos os seus parentes, e todo mundo, aí você compra carne, você compra o carvão, você compra a bebida, você compra o arroz, você faz tudo. A pessoa não precisa levar nada e chega na sua festa. Come a sua carne, come o seu arroz, come a farofa, toma a sua bebida, te dá um abraço e vai embora. Você ia ficar feliz? Mas ia ficar? Pois vou dizer uma coisa. Você ia ficar mais feliz, minha filha, se nessa sua festa de aniversário você recebesse um lindo presente. Não é verdade? Um presente. Eu lembrei de outra vez. Eu não sei se já contei essas histórias para os irmãos.
Certa vez a Adriane viajou por 10 dias. Aí aquela saudade. Aí eu cheguei, rapaz, eu vou honrar minha esposa. Eu vou fazer uma surpresa para ela. Aí ela voltou depois de 10 dias. Aí antes de ela chegar, eu cheguei com a Letícia é menor. Eu falei, Letícia, vamos organizar a casa todinha, Letícia. Vamos limpar tudo. Irmãos, eu comprei até aquele negócio de tirar do fogão. Desentupidor de fogão, aquele negocinho, sabe? E eu passei buraquinho por buraquinho em todas as bocas. Acho que eram 6 bocas naquela época, aquele fogão. E haja trabalho. Deixei um brinco no fogão. Limpamos a casa, tudo. Aí eu pensei, vou comprar flores para minha esposa. Eu nunca tinha dado flores para ela. Aí fui para o mercado. Cheguei no mercado. Nossa, rosas. Rosas é a rosa do amor. Cheguei lá, fui comprar as rosas. Né, quando eu vi aquelas rosas bonitas, vermelhas, aí eu falei, não, todo mundo dá rosas vermelhas, eu quero algo diferente. Aí eu cheguei lá, tinha umas rosas amarelas. Aí eu falei, essa. Quanto custa, irmão? Foi uma facada. A mulher falou, meu Deus, porque era natural, né? Nossa Senhora, para ser romântica, é tudo isso mesmo, né? Esse valor. Aí comprei as rosas amarelas, aí deixei lá em cima da cama, né? Para quando ela chegasse, abrisse o quarto, estava cheiroso e as rosas amarelas. De saudade. Cheguei lá, quando a Adriane chegou, aí ela foi recebida. Amor, vai lá no quarto. Ela foi lá no quarto, quando ela viu, ela pegou o buquê. Aí eu pensando, né, que ela fosse ficar muito feliz com esse presente. E aí, amor? Obrigada. Rapaz, até hoje eu estou com cura, irmão, interior. Preciso de cura interior. Vou para o encontro. Eu já fui para 10 encontros depois desse dia e até hoje não fui curado. Estou contando para os irmãos. Ela falou, obrigado. Aí eu, mas amor, eu fiquei tão magoado, né? Eu, amor, esperei, preparei tudo, limpei cada boquinha do fogão. Você não viu? Vi. E as flores, você ficou feliz? Fiquei. E você não gostou? Não, não gostei, porque eu não gosto de flores. Esse dia que eu aprendi, irmãos, que ela não gosta. Eu, por quê? Porque me lembra velório. E você errou. Eu, por que eu errei? Você comprou rosas amarelas. Amarela significa amizade. Irmãos, eu vou saber que o amor tem cor, irmão? Eu não vou saber que o amor tem cor, irmão. Mas vou saber. Aí eu, mas o que você gosta? Se você pudesse me agradar com chocolate. Nunca mais comprei flores na minha vida para ela. Mas sabe, eu fui honrar minha esposa. E toda honra, escute isso aqui. Não existe honra se não houver um sacrifício. Se não houver um dar. Se não houver uma atitude. Se não houver um gesto. Não existe honra. Só há honra quando sai de mim algo. Você está entendendo? E isso inclui também as nossas finanças. Mas isso inclui, imagina, um relacionamento onde eu estou lá com a minha esposa, onde ela não me dá nem um beijo, nem um abraço. Somos 2 amigos. Se não houver uma reciprocidade, de carinho, de afeto. Imagine um casamento assim. Imagine um relacionamento com os seus filhos. Quando o teu filho fala bem assim, papai, me dá dinheiro. Aí você dá o dinheiro. E ele não te dá um afeto. Essa é uma dica para as crianças. Vá lavar a louça, que você vai ver que seu pai sempre vai te abençoar. Sempre vai te abençoar a mamãe também. Por quê? Porque o papai merece toda a honra. Mamãe merece toda a honra. Aí os seus filhos. Filhão, se você está aqui, se você honrar o seu pai, honra o seu pai e a sua mãe. Seu pai vai te abençoar. Seu pai vai te abençoar. Ei, se eu e você nós tivermos um coração de honra, Deus vai sempre nos abençoar. Posso ouvir um amém? Aleluia. Sabe, queridos, precisa ter essa situação, o dar, o agir, uma atitude, um gesto. Precisa ter algo. Se não tiver algo, não tem honra. Irmãos, e nós só honramos aquilo que nós temos primazia, que é a prioridade da minha vida, que é realmente muito importante. Aquilo que não tem muita importância, você nem tem como honrar, porque você não conhece, você não sabe.
Mas a primazia, aquilo que é prioridade para você, aquilo que é o teu primeiro amor, aquilo que é o teu primeiro amor, sempre você vai ter um coração de querer fazer algo para esse amor. E aí você vai ver como esse amor vai nos recompensar cada vez mais. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Coloca aí no telão. É muito forte esse texto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, fala assim: ora, numa grande casa, não há somente o tecido de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Quando eu não honro, quando eu não tenho uma atitude de honra, o contrário se torna a verdade, se torna a desonra. E olha o versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Olha esse final do versículo. Estando preparado para que toda boa obra. Ou seja, só existe honra se houver obra. Se houver atitude, se houver algo que saia dentro de você. E nesta casa, aqui na comunidade nobre, na Paz Church em Manaus, sabe, na nossa igreja, na sua família, você e eu, nós somos utensílios de honra para o nosso Deus. Amém, meus amados irmãos? Aqui não existe desonra. Aqui não existe pessoas que não têm atitude de atitude de desonra, só tem atitude de honra, aleluia. Irmãos, e essa obra sempre está ligada com o meu trabalho, com o meu sacrifício, com algo que tem que sair dentro de mim. A honra é uma escolha. Vou botar um parêntese aqui. Por exemplo, se você não pode, amém, eu não estou dizendo que você desonrou a Deus. Mas é no momento da oferta que você tem a possibilidade, é uma escolha ofertar. Não é verdade? E é uma escolha não ofertar. Ou seja, a honra é uma escolha honrar. Eu desejo honrar. Se não tem, você não está desonrando a Deus. Não tem problema. Ninguém vai chegar aqui na Igreja da Paz e falar assim, olha, quem não tem, vai lá para trás. Que nem aquela brincadeira do quem tem 1000 vem para frente, quem tem 50 vem para frente, quem tem 2 pode ir embora. Isso não existe na Paz Church. Tem até uma musiquinha, eu lembro do pastor Ivan cantando essa musiquinha. Sabe, meus amados irmãos? Mas a honra é uma escolha. Por exemplo, você está com 100 conto de réis no seu bolso. Chegou o momento da oferta. E tem 2 aqui. Você escolhe ou dá os 100 ou dá os 2, não é verdade? É uma escolha. Então honrar, eu não estou falando só de questões financeiras. Honrar é uma escolha. Eu vou honrar minha esposa. É uma escolha. Eu vou abrir esse outro parênteses. Estou abrindo muito parênteses hoje. Sabe, queridos, eu lembro que quando nós viemos de famílias que tiveram problemas, né, com nossos pais e etc. E eu lembro que eu falei para minha esposa e falei para mim mesmo. Alguém chegou comigo e falou assim, uma senhora da minha família falou assim, olha, soube que eu ia casar, e falou bem assim, esse casamento não vai durar muito tempo. Eu falei, não. E ela falou assim, esse seu casamento vai ser que nem uma prisão. Só vai durar 2 anos. Ela falou assim. Irmãos, quando completou 2 anos, eu falei para minha esposa, eu vou lá com aquela mulher lá e jogou essa praga. Eu falo, estou aqui. Sabe por quê? Porque eu decidi viver casamento. É uma escolha. Eu decidi honrar minha esposa. E eu nunca traí a minha esposa. Graças a Deus. Mas é uma escolha. Uma escolha. Honrar é uma escolha. Honrar é uma escolha. E quando você honra, você gera o quê? Primazia. Primazia. E há um poder na primazia, queridos. A esse poder, tudo que eu coloco em primeiro, eu colho os benefícios da honra. Tudo. O primeiro, irmãos, é o lugar de destaque. E sabe, queridos, quando você fala de primazia, a primeira pessoa, e nesses dias, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vou falar vários exemplos, que hoje o tempo não vai dar. Mas
pessoa que mais deu exemplo de primazia chama-se Jeová, o Deus Pai. Esse é o maior exemplo. O próprio Deus, Ele fez a primazia porque Ele é a primazia. E esse princípio de primazia faz com que Ele seja a essência dEle. E na essência dEle, Ele teve que dar algo que era o primeiro. Ele teve que fazer a primazia como um exemplo para todos nós. João, capítulo de número 3, versículo 16. João 3,16 vai mostrar a primazia do Deus Pai. E até vontade de chorar. Porque Deus amou o mundo, tira o mundo. Coloca o seu nome, porque esse mundo significa humanidade. Porque Deus amou ao Adalberto. Esqueci o nome da senhora. Deus amou a Renata. Deus amou a Viviane. E me ensinou o nome indígena. Meu nome eu esqueci agora. Deus amou a irmã Linéia, que chegou aqui, aleluia. Deus amou todo mundo aqui. Oh, meu Deus, não dá para falar de todo mundo, senhor. Não, o tempo não vai dar. Porque Deus, eu vou falar esse versículo. Porque Deus amou, aí você vai falar o seu nome em voz alta, tá bom? Beleza? Combinado? Porque Deus amou o... E sabe o que Ele fez? De tal maneira que Ele deu. Teve que dar, teve que sair. Ele deu quem? O seu Filho unigênito. Único. Unigênito significa único. Ele deu o seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos creem no unigênito de Deus aí? Então há uma promessa sobre a sua vida, meu irmão. É uma promessa de vida eterna, de salvação. Se você crê, meu irmão, se manifesta e glorifica o Senhor aí. Aleluia! Aleluia! Meus amados irmãos, esse é o presente da primazia de Deus. Ele deu o Filho, Ele fez a primazia dele. Ele deu a primazia. E toda primazia quando é dada sempre tem bênção. Eu vou repetir, toda primazia sempre tem bênção. E a bênção que Deus nos concedeu, porque Ele praticou a primazia, foi a bênção de nós termos a vida eterna. Aleluia! Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgassem o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus é um Deus de honra. Deus foi o primeiro a dar alguma coisa. Agora, eu sei que nas minhas palavras fica até mais difícil você compreender o amor de Deus, de como Ele deu. Fica difícil porque às vezes na comunicação, mas eu quero te mostrar numa ilustração o que é que Deus fez por você e por mim. Apaga as luzes aí. Vou mostrar um vídeo.
Efésios capítulo 2, versículo 1 fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos seus delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu a vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, pois somos feitos dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Em outras palavras, Jesus morreu por você e por mim, para que eu e você, nós fôssemos o poema de Deus, a feitura dele. Esse versículo versículo 10, Efésios 2:10, pois somos feituras dele. No original significa nós somos poema, que significa obra-prima, ou seja, a primeira obra. Deus entregou seu Filho para que, irmãos, e eu e você possamos ser a externação da primazia de Deus. E sabe o que aconteceu? Colossenses 1:13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. E olha o versículo 15, esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, agora quem era o primogênito? Era o Senhor Jesus, que antes, em João 3,16, fala que ele era o quê? O unigênito. Mas agora o Colossenses está falando que o primogênito de toda a criação, ou seja, o primeiro Cristo. Por quê? Porque depois de Cristo viria uma geração de homens e mulheres que se tornariam a imagem de Deus através de Jesus Cristo, e Ele está falando de você e de mim, aleluia. Ele está falando de nós. Antes unigênito, único, agora é o primeiro. Por que primeiro? Porque tem o segundo, o terceiro, o quarto, e depois de Jesus somos todos nós. Somos nós. Nós somos essa imagem do Deus invisível. Romanos 8, 15, 17, fala assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas nós recebemos o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A primazia de Deus fez com que eu e você nos tornássemos filhos dele. Uau! É o poder da primazia. E se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. 1 João capítulo 4, versículo 19, fala o seguinte: nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. Ele olha para você, e você é a primazia do próprio Deus, aleluia. Vira a pessoa que está do seu lado e falava assim: eu não vejo mais você, eu vejo a primazia de Deus. Isso é motivo de ficarmos felizes?
se você já sabia esse segredo. Aí você é o predileto do Papai Celestial. Você é o preferido. Tem gente que fala bem assim, Deus não me ama. Mentira, do diabo. Você é o mais querido. Você é o mais mimado de Deus. Você é filho dele. Você não é qualquer pessoa. Você é a própria primazia dele através de Cristo. Entende, meus irmãos? E agora que você sabe quem você é, como não amá-lo mais ainda? Como desprezá-lo? Como não sentir a vontade de estar com ele? Como não poder adorá-lo? Como não viver com ele? Como não amá-lo? Ele é o nosso primeiro amor, porque você é o primeiro amor dele. Por isso que eu coloquei esse termo, meu primeiro amor, porque eu entendi que ele que me amou primeiro. Eu sou a primazia dele, você é a primazia dele. Como não amá-lo? Já até abri meu coração algumas vezes aqui nesse culto. Quando existem pessoas que, teoricamente, conheceram o Senhor Jesus e abandonaram ele. Irmãos, deixa eu só falar uma coisa. Quem um dia conheceu verdadeiramente o Senhor Jesus, mesmo que passe por algumas situações, desânimo, certas aflições, mas não abandona o primeiro amor. Nunca, nunca. A pessoa que vive de uma forma apaixonada, casamento às vezes não dá problema? Dá. Aí você vai abandonar? Não. Lute no seu casamento. Você não ama? Lute. Problemas? Tem. Mas é o seu amor. Filhos, não dá problema com o filho? Você vai expulsar filho de casa? Eu já vi situações de pai e mãe expulsar o filho de casa por problemas. Não se faz, mesmo com problema, é seu filho. Eu estava lá em Aracaju e aquela cena marcou a minha vida. Nos convidaram para pregar num encontro. E não sabia como é que era. Tinha um prédio, não sabia nem o que era aquele prédio, para o interior. Subimos um barranco. Naquele barranco, quando eu vi uma parede grande, aí foi quando eu percebi que era uma penitenciária. Aí eu vi umas filas de mulheres e mulheres lá. Era o dia de visita, num domingo, de manhã. Muitas mulheres, muitas mães, com certeza, esposas para visitar as pessoas que estavam encarceradas. Eu não sei que crime eles cometeram, mas eles não deixaram de ser filho. Eles não deixaram de ser filha. Assim é o nosso Deus para com você. Não importa o pecado que você teve ou acabou de cometer há um segundo atrás, você não deixou de ser filho. Você é primazia de Deus. Você está entendendo? Agora, ele é o teu primeiro amor de verdade. Se ele é o teu primeiro amor, então você precisa, e eu também, eu estou me incluindo, nós precisamos ser homens e mulheres de honra a esse primeiro amor. A esse Deus que nos amou. João 17:10. Ora, olha o que Jesus falou. Jesus falou assim para Deus, na sua oração sacerdotal, no final do seu ministério. Jesus levantou a voz e orou assim: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Está falando dos seus discípulos. Sabe o que eu aprendo? Você tem um celular, você tem uma Bíblia, você tem um objeto, você tem a sua roupa, você tem, o que você tem? Tudo veio dele. Tudo é dele. Tudo é dele. Certa vez eu lembro quando, uma vez num culto de jovens, alguém tinha passado no vestibular de medicina, e aquele irmão chegou comigo, e até parabenizei, e ele falou: não, eu consegui, não foi por causa de Deus, foi porque eu estudei muito. Verdade, você estudou muito, passou. Aí eu lembrei desse texto de Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 17. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá a força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança.
É dele. Você estudou, passou no vestibular? Amém. Mas ele te deu força para você ter saúde para estudar, porque se você não tivesse saúde, você estaria numa cama de hospital e não passaria no vestibular. Tudo é dele. Se Deus, irmãos, diz o livro de Jeremias, ele fala assim, e é uma informação muito forte, Jeremias vai dizer assim: ó vermezinho de Jacó, falando para nós. Ele nos compara como se nós fôssemos vermes perante a grandeza. Quem somos nós? Eu já ouvi gente falando assim: eu vou botar Deus na parede, eu rasgo a minha Bíblia se isso não acontecer. Quem somos nós para colocarmos Deus em xeque? Deus, ele sempre será Deus e nós apenas criaturas dele. Ele nos dá a bênção porque somos filhos, mas não nos dá a liberdade de confrontá-lo, porque ele é soberano e para sempre a soberania do Senhor reinará e será exaltado para todos sempre. Quem somos nós? Quem somos nós? Então, para com essa pavulagem, a expressão do Pará. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A roupa que você está vestindo pode não ser da melhor grife, mas foi o Senhor que te deu. Glorifica ele. O carro que Deus te deu pode não ser aquele carro, mas foi o que Deus te deu, glorifica o Senhor. A bicicleta, ai pastor, está tão difícil pegar ônibus, eu sei, meu amado irmão, mas não reclama, glorifica o Senhor. Vá para a parada feliz. Tá chovendo, uma sinal de açúcar. Toma uma sombrinha, mas para de murmurar. Você é filho de Deus. E quando nós temos essa ótica, irmãos, de tamanha gratidão, de tamanha honra para o Senhor, sabendo que nós somos, não importa as circunstâncias, não importa a dificuldade, você tem uma fé muito mais alicerçada, edificada, e você sempre está glorificando ao Deus. Não importa se está nas circunstâncias maravilhosas ou nas piores circunstâncias, você confia no Senhor. Como cantaram no louvor, Adriana e a Letícia: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Você levanta os teus olhos para o socorro e diz a palavra: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o socorro bem presente. Ele vai trazer, meu irmão, e ele não desampara os filhos que estão debaixo de angústia, porque o Senhor, ele olha os seus filhos, ele olha a sua vida, meu irmão, e ele é galardoador daqueles que o buscam, diz a palavra. Então, meu amado irmão, pense que as suas finanças não são suas, é dele. Pense nisso. Eu já vi crente, dificuldade. Pastor, dizimar R$100 é fácil, agora dizimar 1.000 é difícil. Por quê? Porque não ama o Senhor. Dizimar R$2, ofertar R$2 é fácil, mas dizimar 50 é difícil. Porque não ama o Senhor. Porque se amasse, e eu não estou nem explorando, eu estou falando de atitude de honra. Se amasse, não importa, é dele. O Senhor me deu e ele vai nos abençoar. Ou você confia nele, ou você não confia nele. Ele suprirá cada uma das suas necessidades. Fica tranquilo, só tem um coração de honra. E eu finalizo com essa parte aqui. Salmo 84. Vou explicar para os irmãos, tá? Mas Salmo 84 fala o seguinte. É só para quem ama Deus esse versículo aqui, irmão, esse texto. E tem revelação de quem Deus é. Salmo 84 fala assim. Versículo 1. Coloca aí na tela. Salmo 84. Os filhos de Corá. Corá foi um homem que, lá em Êxodo, foi rebelde com Moisés. E Deus abriu uma fenda e ele morreu, foi tragado. Mas os filhos dele eram homens de honra. Honra, mesmo que o pai desonrou a Deus. Eles fizeram vários salmos. E um desses, olha o coração dos filhos de Corá, que era para ser filhos desobedientes. E o exemplo não foi muito bom. O exemplo de casa foi de desonra. Mas olha o que eles fizeram. Versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos do Senhor. E o meu coração
e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetualmente. Isso é para você e para mim. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontra nos caminhos aplanados, o qual, passado pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem em quem ti confia. Esse é o coração dos homens que honram o Senhor. Confiam no Senhor de todo o coração. É assim que Deus quer que Ele seja o primeiro amor das nossas vidas, a primazia. Semana que vem eu vou dar continuidade de vários exemplos bíblicos sobre primazia.